nós temos 3 pontos aí que a gente tem que tomar cuidado. Primeiro, uma disputa interna dentro das polícias e do exército entre o fascismo anencéfalo de Jair Bolsonaro e o fascismo perverso e cínico do Sérgio Moro, né? Então a gente vê vários militares aí já se manifestando por um apoio a Sérgio Moro. O general Santos Cruz parece ter se lançado aí a condição de vice na chapa de Sérgio Moro. Hoje saiu a notícia de que Sérgio Moro teria preferência pela senadora, aquela que participou da CPI, né? Que usou a CPI, inclusive, para tentar se lançar candidata a presidenta. E eu acho também que ali também não vai dar jogo. Então eu penso que hoje, dadas as situações que a gente está vendo, o Sérgio Moro não tem muita chance. A Simone Tebet, lembra o Genebra Alcântara? Exatamente, a Simone Tebet. Agora, nós temos que ver o quanto de dinheiro vai ser desaguado efetivamente na campanha de Sérgio Moro. Os correspondentes internacionais todos têm apontado para a ideia de que Sérgio Moro é o candidato norte-americano, né, o candidato da preferência dos Estados Unidos da América no Brasil. E isso para mim, isso fica muito claro, né? É sempre bom para os Estados Unidos ter uma figura que lhe seja tão dócil como o Sérgio Moro. E aí nós temos que ver, então, essa primeira questão. A disputa dentro dessas instituições pelo apoio, e aí eu acho que prejudica efetivamente Jair Bolsonaro. Os grupos que apoiam Luiz Inácio Lula da Silva estão fora dessa disputa. Nós temos que ver o quanto efetivamente esse conglomerado de mídia e o apoio internacional vai turbinar o processo da campanha de Sérgio Moro. E eu acho que tem um terceiro ponto que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque está se desenhando uma situação, de certa forma, muito parecida com o que aconteceu no final, no processo de reabertura do Brasil. Eu acho que eu já comentei isso aqui. Quando você tem ali o final do regime militar, a eleição foi uma eleição indireta, feita pelo parlamento, né? De um lado da eleição, você tinha Paulo Maluf e Aureliano Chaves, era a chapa a presidente e vice, tá? Do outro lado da eleição, a chapa concorrendo com eles era Tancredo Neves, e o vice havia que se escolher. O José Sarney rompe com a Arena, ele era arenista fanático, ele rompe com a Arena, porque ele não foi escolhido para a chapa e foi escolhido Paulo Maluf, né? O José Sarney queria que ele fosse o cabeça de chapa pela Arena. Ele rompe, portanto, com a Arena e ele traz uma parcela significativa dos votos, porque como era uma eleição indireta, eram os parlamentares que iam votar. Então, José Sarney traz uma parcela grande desses votos e barganha para entrar na chapa de Tancredo Neves. A barganha foi exatamente essa: olha, eu entro como vice e eu trago X votos que eu tenho comigo aqui e a gente provavelmente ganha essa eleição indireta. E Tancredo Neves aceitou. Do ponto de vista do establishment, e essa é uma palavrinha chata, né? Do ponto de vista das elites brasileiras, das instituições brasileiras, da alta sociedade brasileira, foi ótimo. Foi ótimo porque você teria, né, de um lado, a chapa Aureliano Chaves e Paulo Maluf, que se ganhasse as elites e principalmente os militares estavam ok, e do outro lado, na chapa de Tancredo Neves jamais foi efetivamente um indivíduo de esquerda, ele era progressista, alguns até dizem, para o momento da época, uma das figuras mais democráticas que nós tínhamos, né? Então, tinha uma figura, vamos dizer assim, de um centro progressista com um vice que era oriundo exatamente da Arena, né? E que
no final das contas, bastava que você desse um jeito para que Tancredo Neves tivesse algum problema hepático militar, e ele efetivamente não conseguindo assumir, assumiria José Sarney, e a eleição efetivamente se transformaria em bobagem, porque a Arena venceria de qualquer forma, já que José Sarney era oriundo de lá, né? Então esse foi o cenário da primeira eleição pós-regime militar, eleição indireta. Por que eu digo que ela é muito parecida com o que está acontecendo agora? Porque o que está acontecendo agora, de novo estão querendo colocar dentro da chapa do PT um indivíduo oriundo desses partidos neoliberais e desses partidos da direita, que vem exatamente barganhando com os votos que pode trazer a vice, que é a figura do Geraldo Alckmin. E aí nós teríamos uma eleição em 2022 em que, de todos os candidatos ali concorrendo, o único que efetivamente não pode ser aceito pelas elites brasileiras é Luiz Inácio Lula da Silva. Todos os outros seriam passíveis de negociação. De Jair Bolsonaro a Ciro Gomes, todos haveria ali a possibilidade de uma grande conversa, um acordão, e o governo seguiria os passos que já está seguindo desde o governo Temer. Então, eu tenho medo que nós repetamos esse cenário de que a figura cabeça de chapa, como foi lá atrás Tancredo Neves, seja o único impeditivo para a manutenção das estruturas conservadoras de poder. Porque se isso acontecer, não tenha dúvida nenhuma que eles vão dar um jeito de se livrar de Luiz Inácio Lula da Silva. Seja por um motivo eleitoral, seja por um motivo jurídico, seja por qualquer outro motivo, inclusive alguns deles, vamos dizer assim, aéreos, né, que costuma no Brasil nos últimos anos tem caído avião às pampas, né, e às vezes com políticos importantes dentro dos aviões brasileiros. Então não seria novidade. Eu tenho muito medo que isso venha a acontecer. Essa é uma terceira coisa que nós temos que tomar um pouco de cuidado em 2022.